Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. Vamos fechar esse mês falando só de clássicos com Alice no País das Maravilhas. Antes de rodar a vinheta, não esquece, já deixa aquele like. Se você deixar pro final, você vai esquecer que eu sei. Se inscreve no canal se não tiver feito ainda e ativa aquele sininho para receber as notificações. Mas a gente tá aqui toda terça às 19 horas. Eu achei que esse livro ia ser interessante pra terminar aí o nosso mês de clássicos, né? Outro livro também que você provavelmente só viu o filme, talvez da Disney, talvez do Tim Burton, se você tem mau gosto. Talvez seja o primeiro livro infantil que eu falo no canal, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Tem alguns aqui, tem aqui um livro infantil do Lovecraft que eu ainda não li. Tem o Tarzan, que eu não sei se é bem infantil ou se ele foi infantilizado pela Disney também, mas de repente eu vou ler em breve também. Enfim, né, eu já tinha essa edição há algum tempo. Essa edição também é daqueles clássicos Zaha, assim como O Homem Invisível, assim como Máquina do Tempo, o Sherlock Holmes que eu comentei que eu tenho, mas eu não encontrei pra mostrar aqui pra vocês. Vocês devem ter visto na semana passada, semana retrasada, na verdade. Bom, só que essa edição aqui, ela é comentada, né? Ela é ilustrada também. Inclusive, as ilustrações são as ilustrações da primeira edição do John Tenniel. Ele foi, inclusive, nomeado cavaleiro pelos talentos artísticos dele, realmente impressionante, né? Então eu fiquei empolgado quando eu comprei essa edição. Ela, inclusive, tem o Através do Espelho, que é outra aventura da Alice. Então, assim, é a saga completa da Alice nesse livro aqui, digamos assim. Eu só reli o primeiro, na verdade, pra comentar com vocês. Eu realmente não lembrava disso, eu não sei se eu pulei a introdução quando eu li a primeira vez, se eu não li as notas, mas quando eu fui ler esse aqui pra falar aqui, obviamente, eu li tudo, né? Eu falei assim, não, vou ler a introdução, vou ler pra poder realmente falar bem do livro, que nem eu fiz com O Senhor dos Anéis. E aí a coisa começou a ficar um pouco esquisita. O Martin Gardner, que é um americano que faz a introdução, são 3 introduções nesse livro. Ao longo das décadas ele foi fazendo vários comentários sobre a obra. Ele parece realmente ser um especialista. E ele comenta o livro inteiro. Conforme você vai lendo a primeira introdução, ele fala do Lewis Carroll, que na real é um pseudônimo do Charles Dodgson, que era um professor de matemática na Universidade de Oxford, e ele também era diácono, se eu não me engano, da Christ Church. Lá, a universidade e a igreja são meio que uma entidade só, eu não sei exatamente como é que funciona, mas ele era professor e ele também era ordenado lá. Fala que ele era gago e ele era socialmente inadequado e tudo, menos quando ele conversava com crianças. Ele gostava muito de crianças. Na verdade, o Martin, ele deixa bem claro que, nas próprias palavras do Charles, ele gostava muito de meninas, ele não gostava de meninos. E se você tá achando isso esquisito, calma que vai piorar ainda. Um dos passatempos dele era desenhar e fotografar essas meninas nuas. É tipo assim, não tem outro termo pra isso. Eu não quero falar aqui o que ele é, qual era o hobby dele, porque, sei lá, se o YouTube derruba esse tipo de conteúdo, se eu falar alguma palavra-chave aqui. Mas não tem outra maneira de definir um cara que desenhava e fotografava garotinhas nuas. Esse é o autor da Alice. Tipo assim, a Alice é muito parte do imaginário coletivo, sabe? E não é só entre crianças, não, entre adultos também. Você vê, tipo, direto tatuagem da Alice. Tipo, eu tenho a camisa da Alice, não sei se dá pra pegar daí. Eu tenho um amigo que a filha dele se chama Alice por causa deste livro. Tenho certeza que tem muitas pessoas assim no mundo, sabe? Então, tipo, é muito bizarro você ler esse tipo de coisa, porque, assim, o próprio Martin, ele fala disso com uma naturalidade, ele fala assim, o cara escrevia, dava aula de matemática e curtia garotinhas nuas. É, tipo, só mais um hobby dele. É muito estranho a naturalidade como isso é tratado nessa introdução desse livro. Eu não sei se a Zahara, ela... Porque essa edição aqui é de 2013, tá? Não é, tipo... Em 2013 a gente já sabia que isso era errado, né? Eu não sei se em 1865, quando esse livro foi publicado, isso era normal, isso não era tido como um estigma, eu não sei, mas em 2013 a gente já sabia que isso não era legal, né? Não tem nenhuma nota sobre a editora, sobre, tipo, olha, gente, se você for ler esse livro, você tem que saber que esse cara fazia essas coisas e tal. Não tem nenhum relato dele ter cometido alguma atitude mesmo, mas assim, considerando que ele era um professor proeminente em uma faculdade respeitada, não é impossível que ele tenha feito alguma coisa e isso tenha sido varrido para debaixo dos panos. Mas aí também eu tô conjecturando, não tem fonte nenhuma de que ele tenha feito alguma coisa física, digamos assim. E a menininha que ele mais amava, nas palavras dele, era a Alice Liddell, que é a Alice do livro. Ela tinha 10 anos em 1862, quando ela foi num passeio de barco com o Charles, um outro adulto que também não era o pai dela, e 2 irmãs dela. E ele conta essa história pra ela, e a pedido da própria menina, ele acaba escrevendo a história e polindo a história e tudo, e ela é publicada 3 anos depois, e vira, né, essa obra aí tão cultuada pelo mundo, assim. Isso não foi uma pesquisa minha, assim. O próprio livro diz que existem clubes sobre a obra dele, existem periódicos que falam sobre a obra, existem cursos só pra estudar essa obra,
né? Tanto o País das Maravilhas quanto Através do Espelho, como eu falei, tem os dois aqui. Na verdade, essa amizade entre os dois não se manteve por muito tempo, porque a mãe da menina, ela acaba afastando os dois, queima as cartas dele, ele escrevia várias cartas pra ela, eles tinham realmente uma amizade dele frequentar a casa dos Liddell, digamos assim, e ela queima as cartas dele e corta o contato entre eles. Eu não sei se teve algum incidente específico que causou isso. Isso também não tem aqui no livro, não tem fonte, mas assim, de repente acho que a mãe dela só acordou um dia e ela teve bom senso. Eu não sei realmente o que aconteceu, mas eventualmente eles se afastaram. Dada todas essas informações, né, o que falar do livro em si, né? Depois que eu li isso tudo e eu entrei no livro de fato, tentando ser o mais imparcial que eu consigo, o livro ele realmente é uma leitura bem leve, assim, eu acho que ele pode ser lido sim para crianças. Se você for comprar esse livro para uma criança, obviamente não compre essa edição, porque nessa edição tá tudo isso que eu falei escrito, além de as notas do Martin Gardner, elas são muito grandes. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas metade do livro é a história de fato, e aqui tem as colunas do meio, elas são só notas. Então, assim, é muita coisa de nota mesmo. Chega a ser um pouco maçante às vezes, quebra bastante o ritmo da leitura. Eu li para poder comentar aqui, mas assim, algumas notas são até bacanas. Elas falam assim, as melhores notas do livro, elas falam dos trocadilhos que ele usa, né? Porque como a gente tá lendo uma tradução, algumas piadas acabam realmente se perdendo. Talvez seria interessante ler em inglês. Eu provavelmente não vou me empolgar muito para isso, mas sei lá, se você quer praticar e conhecer a obra em inglês, ele faz muitas piadas com o próprio idioma. Então as notas que explicam as piadinhas que ele faz até são interessantes. Outras notas parece que o Martin Gardner, ele só quer mostrar que ele sabe muito da obra. Parece aquele aluno chato na sala de aula. Parece que é só ele se mostrando. Tem realmente umas notas que não tem necessidade nenhuma dele fazer e ele faz. É muito comentado mesmo o livro. Se você fosse ler uma edição mais simples, eu não tenho outra edição do livro, né, pra de repente comparar, mas assim, é um livro que já caiu em... Como é que é o termo? É um livro que já caiu em domínio público, então você encontra 1 milhão de edições, né? De repente até você acha de graça na internet pra baixar, como eu falei do Homem Invisível. Você deve achar legalmente pra baixar na internet. Então assim, realmente é uma leitura leve, é divertido. Eu realmente me peguei rindo em alguns momentos do livro, o que não é fácil, porque eu já cheguei no livro um pouquinho chocado com tudo que eu tinha lido antes. Eu acho que essa discussão de separar o autor da obra, ela é um pouquinho mais complexa do que eu posso falar aqui num outro... Eu acho que vale um vídeo só pra eu falar disso, mas se você, de repente, quiser pegar pra ler e julgar melhor se você realmente leria pra uma criança ou não, tentando ser o mais imparcial sobre o livro possível, ele realmente é uma leitura que parece ser bacana pra criança. E é nessa montanha-russa que eu disperso desse tema, né? Acabei falando aí de 4 livros bastante clássicos, independente de eu ter gostado ou não. Eu acho que realmente o pior do mês foi O Homem Invisível, os outros 3 foram bem interessantes. Eu acho que vale pelo menos como conhecimento, se você não vai ler, você pelo menos sabe disso agora, de repente você não vai mais ser tão fã da obra. Mas falei aí dos clássicos, né, de livros que você talvez não tenha lido ainda, só visto os filmes. E acabei falando só de autores britânicos também, acabei de reparar, não sei se eu falei isso antes, mas acabou que ficaram aí 3 temas. Me sugiram temas pra maio, por favor, eu ainda não tô com umas ideias muito certas. E pra junho também, pra julho, né? Se você gostou desse vídeo, independente de qualquer coisa, não esquece de deixar aquele like, ajuda bastante, né, a gente. Compartilha esse vídeo, se você tem um Facebook que não tem crianças nele. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda terça às 19 horas e a gente se vê semana e mês que vem. Meu Deus.